de Lucas no capítulo 4, We're going to read Luke chapter 4, versículo 16 a 21. verses 16 through 21. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Luke chapter 4, verses 16 through 21. Depois dessa leitura nós vamos fazer uma oração e nessa oração nós vamos também incluir a amiga da Elisa, que sofreu um acidente no Brasil. We're going to pray also after for Elisa's friend that had Está an entre a accident in vida e a Brazil. morte. Nós vamos crer no milagre de Deus na vida da sua And amiga. believe in the miracle of God over your life. Lucas capítulo 4, versos 16 a 21, assim diz a palavra do Senhor. Luke chapter 4, 16 through 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vou repetir o versículo 21. Então passou Jesus a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Obrigado, querido Espírito Santo, por esta palavra. Thank you, Holy Spirit, for this word. Nós oramos nesse momento para que o entendimento do Senhor venha sobre as nossas mentes. We pray so your understanding may come Toda over our minds. distração, todo aquilo que tentar impedir de recebermos a Tua palavra, que nesse momento não tenha nenhuma influência sobre as nossas All vidas. distraction trying to stop us from receiving your word may have no influence. Senhor, nós te pedimos, cerca este lugar com a Tua presença mais uma vez. Lord, we ask you to surround this place with E your nos presence. envolve dentro desse entendimento onde os nossos olhos são abertos. Surround us with the understanding that our Onde eyes os are olhos open. do nosso coração são abertos. The eyes of our hearts Os are nossos open. sentidos são aguçados. Our senses are Para que sensitive. possamos discernir aquilo que o Senhor está falando. So we can discern what you are Senhor, saying. nós oramos, Senhor, por essa irmã que nesse momento está naquele hospital. Lord, we pray for this lady in the Nós hospital. unimos a nossa fé e declaramos vida sobre ela. We unite our faith and declare life Dependente over da her. circunstância, nós acreditamos em um Deus que pode todas as coisas. Doesn't matter the circumstance, we believe in God that can do all E things. oramos para que o Senhor visite ela com milagre nesse momento. Pray that you may touch her with a Em miracle. nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Tome seu Amen. assento. Obrigado, queridos. You may be seated. Thank you. Ao ler essa passagem, eu quero trazer um fundamento muito importante antes de trazer exatamente a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para esta manhã. I want to bring some important foundation before I bring the message that God gave me for this morning. Você entende que quando Jesus ele se apresenta na sinagoga e ele toma o livro do profeta Isaías e faz a leitura do capítulo 61 de Isaías. You see, when Jesus presents himself in the synagogue and reads Isaiah 61, A leitura que Jesus está fazendo aqui era costumeiramente a leitura feita no ano 50 ou no fechamento de 7 ciclos de 7 anos. this reading was usually read in the closing of a cycle of De 7 50 years. em 50 anos, So every cycle of 7 years, 15, esse 50 texto era years, lido e aquilo que está escrito nesse texto era liberado sobre o povo. this text was read and released over the Talvez people. você já ouviu falar nesse ano aceitável do Senhor, que é o ano jubileu. Maybe you've heard about the acceptable year of the No Lord, ano the jubileu, Jubilee year.
o Senhor liberava decretos sobre seu povo. This year where the Lord would release decrees over Terras his people. eram restituídas. Lands were restituted. Escravos eram soltos. Slaves were freed. Dívidas eram perdoadas. Debts were forgiven. O Senhor dava com isso pelo menos uma oportunidade The Lord would give at least one na opportunity vida de todos os seus filhos. in every lifetime. Enquanto eles eram já adultos, While there were eles adults, tinham uma oportunidade de recomeçar novamente suas vidas dentro de um novo começo. they had an opportunity to restart their lives in a new beginning. Pessoas que nasciam, por exemplo, dentro desse ano jubileu e dava essa faixa de 50 anos, People that were born in this Jubilee year, 50 quando eles years, estavam ainda na sua adolescência, when they were in their teen years, eles certamente repetiriam essa data novamente lá na frente. they for sure would live this again. Aqueles que talvez repetiam essa data apenas uma vez. Those that maybe had this event O que nós once in a entendemos com lifetime, isso what we see with é a this misericórdia do Senhor sendo manifesta sobre seu povo, is the mercy of the Lord upon his people, dando a cada um deles a oportunidade de um novo começo. giving everyone an opportunity for a new beginning. Até aqui tudo bem, o povo de Israel estava muito familiar ao ano jubileu. And the Israelis were very familiar with the Até Jubilee porque year. quando nós olhamos na Bíblia Sagrada em vários outros textos, When we look at many other texts of the você Bible, observa, por exemplo, quando os filhos daquela mulher que era esposa de um profeta que havia falecido, os filhos foram tomados para que uma dívida fosse paga. you see that woman had her sons taken for a debt to be paid. Era uma forma como eles usavam, porque eles sabiam It's a way that they used because they knew que se a dívida prolongasse um pouco mais e chegasse no ano jubileu, that if the debt was longer and the Jubilee year as dívidas came, eram perdoadas every debt was forgiven. e eles não deviam mais nada. And they wouldn't owe anyone Então os anything. credores tomavam filhos, como naquele caso da mulher, So the collectors would take para que sons pudessem trabalhar de forma escrava, so they could work for free, para que a dívida fosse paga antes do ano jubileu. so the debt was paid before Porque the no ano Jubilee jubileu, year. Because in that a year, dívida automaticamente era the perdoada. debt was forgiven. Muitos deles recebiam terras de volta. Many of them got back As lands. terras não podiam ser vendidas como posse, eram como que arrendadas quando eles precisavam desfazer delas. The lands couldn't be sold, but they were as of lease. Porque no ano jubileu, Because in the as Jubilee year, terras retornavam aos seus donos originais. the lands would go back to their original owners. Assim como o ano aceitável do Senhor, que é o ano jubileu, In this acceptable year of the Lord, você vai ver tantos outros símbolos, tantos outros acontecimentos que se tornaram ensinamentos para o povo de Israel. and you'll see so many symbols that became teachings for the people of Quando nós Israel. olhamos para as figuras do tabernáculo de Moisés, When we look at the figures of the tabernacle do of templo de Moses, Salomão, the temple of quando nós Solomon, olhamos para os utensílios, como você percebe a menorá, você percebe a arca da aliança, when you look at the instruments such as the menorah, the as ark of the vestes covenant, sacerdotais, the priestly o clothing, chofar que era tocado para a convocação do povo. the shofar that was played to Sabe, call the dentro people. do Velho Testamento você tem vários e vários símbolos que quando nós os estudamos, nós conseguimos extrair tantas e tantas riquezas para os nossos dias. Within the Old Testament, there are so many symbols that are so rich to us. Porém, However, quando nós entendemos a missão e o modelo da igreja no Novo Testamento, when we understand the model and mission of the church in the New nós sabemos Testament, que, we know preste that, atenção nisso, pay attention como to this, cristãos, as Christians, nós temos a Bíblia inteira para segui-la como exemplo e padrão de we vida. have the whole Bible to follow as at a standard. Como cristãos, As Christians, nós temos a vida dos reis, we have the lives of dos kings, juízes, of the judges, que eram líderes políticos no meio do that povo. were political leaders. Como cristãos, As Christians, nós temos a sabedoria, os livros de sabedoria escritos por Salomão. we have the books of wisdom written Como by cristãos, Solomon. As Nós temos Christians, tantas histórias e acontecimentos bíblicos que influenciam e ministram as nossas vidas. we have so many stories that influence our lives. Tudo isso é lindo, é maravilhoso. And all of that is very wonderful. Tudo isso nos atrai
as curiosidades em que nos aproximam da revelação do Senhor no Velho Testamento. All of that gives us the curiosity that brings us closer to the revelation of the Lord. Porém, o que eu quero trazer a você como base daquilo que eu desejo comunicar essa manhã However, what I want to bring as a base to what I want to say é que today esse não é o padrão para a igreja no Novo Testamento. is that this is not the standard for the A church. igreja no Novo Testamento The church in the New não está Testament pautada nas festas judaicas, embora elas sejam importantes para a história dos judeus. isn't based on Jewish feasts, even though they're very A igreja important. no Novo Testamento The church in the New não está Testament fundamentada nos símbolos daquilo que nós Isn't based- encontramos, por exemplo, no tabernáculo, no templo. isn't based on the symbols of the tabernacle. A igreja no Novo Testamento The church in the New está Testament fundamentada sobre um alicerce, is based on one e thing um alicerce somente, and only one na thing, pessoa do Senhor Jesus in Cristo. Jesus Christ. Isso é muito importante quando nós entendemos essa verdade, That's important for us to understand. porque nós começamos a trazer símbolos e nós começamos a trazer alguns ensinamentos As we start to bring symbols and some teachings que aparentemente são necessários para ajudar na revelação de Deus para os nossos dias. that apparently are necessary to help in the revelation of God for today. É olhar para Jesus It's looking at como Jesus se ele não fosse suficiente. as if he wasn't enough. E aí então eu preciso pegar uma talit, que embora seja algo tão precioso e lindo, e colocar sobre os meus ombros And then no I momento need- que eu vou buscar ao Senhor. I need a mantle over my shoulders when I'm going to seek the E aí eu Lord. preciso pegar um shofar e eu preciso tocar esse shofar Or I need a shofar, I need to play como the um sinal shofar e um som no mundo espiritual. as a sign in the spiritual world. Sabe, existem formas como a gente às vezes se move dentro da nossa vida e entendimento cristão There are ways that we move within our Christian que understanding não pode se aplicar ou muito menos fazer parte de um conselho doutrinário na igreja de Jesus. that can't be a part of the doctrine of the church of Porque Jesus. dentro da igreja de Because Jesus, within the church of Jesus, ele é suficiente. he is enough. Eu vou repetir isso. I'm going to repeat Na that. igreja de Jesus, In the church of Jesus, nós não precisamos de Jesus e mais alguma coisa. we don't need Jesus plus something. Jesus e a revelação do Cristo crucificado é suficiente. Jesus, the revelation of the Christ crucified Ele is foi quem enough. disse para Pedro He was the one who told que ele Peter edificaria a sua igreja. that he would build his church. Não sobre Pedro, que era Not- apenas um fragmento de pedra, Not over Peter that was a mas piece of sobre rock, ele mesmo. but over himself. Ele disse sobre esta rocha, He says over this falando rock, de si próprio, speaking about eu himself, edificarei a minha igreja. I will build E my as portas do church, inferno não prevalecerão contra ela. and the gates of hell will not prevail against Então it. entenda que Jesus é suficiente. So understand, Jesus is enough. Eu não preciso do sacrifício de Jesus e mais 7 voltas. I don't need the sacrifice of Jesus and 7 times Porque o around, sacrifício de Jesus é suficiente. because his sacrifice is enough. Eu não preciso do sacrifício de Jesus I don't need the sacrifice of e mais Jesus uma oração de quebra de maldição. plus a prayer to break Porque o curses. sacrifício de Jesus é suficiente. Because the sacrifice of Jesus is enough. Nós entendemos processos de curas interiores de almas e de pessoas We que understand carregam tantas coisas desde a sua infância. The process of healing and within people that Mas o que carry nós so estamos much. falando aqui é de perdão de pecados. But we're talking here about forgiveness Eu não of preciso sin. de pedir perdão pelos don't meus need pecados To ask for forgiveness for my e fazer sins. uma campanha de 7 semanas para ser perdoado. And then do a prayer of 7 weeks to then Se be com a minha forgiven. boca eu confessar If with my lips I e com o meu confess coração eu crer and with my heart I que o believe Senhor Jesus that the ressuscitou Lord dos Jesus mortos, resurrected from the eu dead, sou salvo, diz a I am palavra. saved. That's what the Não word é pelas says. obras, Not by the works, mas é pela graça mediante a but fé it's by grace through é faith. que nós somos salvos. It's that we're saved. É importante nós entendermos quais são os fundamentos da igreja. It's important for us to understand the foundation of the Como eu church. disse, para que a gente não venha tratar o fundamento principal que é o Senhor Jesus. Like I said, so we don't treat the main foundation that's
Jesus como algo himself que não é suficiente. as something that's just not E aí nós enough. precisamos entrar na presença de Deus, como eu acabei de relatar. We have to step into the presence of God, like I just Achamos said. que uma talite vai me santificar e me conduzir mais rápido à presença de We Deus. think that a mantle will make me holier and faster into the É presence interessante of God. você colocar uma talite na hora da oração, It's interesting for you to place a mantle tocar on the prayer shofar, time or play a shofar pegar azeite de Israel or have a holy e fazer oil tantas outras coisas que são símbolos fortes e significativos. and do so many things that are strong Mas entenda uma symbols. coisa, But understand isso não something. nos faz aceitáveis. That doesn't make us O que nos acceptable. torna aceitáveis diante do Pai What makes us acceptable before the foi o Father sacrifício que o Filho ofereceu was pelos the nossos sacrifice pecados. that the Son offered for us. Dito isso, That being said, nós estamos fundamentados naquilo que é o modelo da igreja para o Novo Testamento. we have a foundation of what's the model of the church A for the New igreja não Testament. pode estar sendo ou não deve ser modelada pelos dois testamentos, ou pelo Novo e pelo Velho. The church shouldn't be molded by both Porque testaments. senão a gente começa a trazer uma série de coisas do judaísmo dentro da igreja. Or else we start to bring many things from Judaism E into que the embora church. sejam preciosos esses símbolos, And that, even though these symbols are so mas precious, eu e você não somos judeus, but we're not Jewish. não estamos debaixo da aliança antiga, We're not under the old nós covenant. estamos dentro da nova aliança, We're within the new covenant. em Cristo Jesus. In Christ. Não precisamos nos converter ao judaísmo, We don't need to convert to nos Judaism. tornarmos prosélitos, não precisamos conhecer a lei, We don't need to know the law. não precisamos seguir as festas We judaicas. don't need to follow the Jewish O que feast. nós precisamos What we need é entender que Jesus é suficiente is to understand that Jesus is enough. e que a igreja está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos, And the church is founded on the doctrine of the apostles. seja pelos evangelhos onde Jesus assim nos ensina, Be it through the gospels that Jesus seja teaches pelo livro us, de Atos, pelas 13 epístolas de Paulo, or the book of Acts, what Paul wrote, ou seja por qualquer outro ensinamento que os apóstolos nos transmitiram or no any Novo other Testamento. teaching from the apostles in the New Testament. Diga comigo, Jesus. Say with me, Todos Jesus. digam, Jesus Say with me, é Jesus suficiente para is mim. enough. Aleluia. Glória a Deus. Glory to God. Que bom que isso está muito claro no nosso coração. It's good that that's clear in our hearts. Que bom que nós não temos dúvidas disso. We have no doubts of that. Agora, o que eu gostaria de trazer a vocês, But what I want to bring to you, uma vez esse fundamento muito esclarecido no meu coração, as this foundation is very clear in our hearts, é que Deus ele trabalha com tempos e estações. is that God works with times and seasons. Assim como os filhos de Issacar no Velho Testamento que eram destros na ciência dos tempos, Just like Sakar's kids that knew very well the time, Jesus transporta esse ensinamento aos seus discípulos. Jesus transports this teaching to his Quando ele disciples. fala com os discípulos que eles deveriam conhecer os tempos e as estações When que he foram tells determinadas pelo Pai. His disciples that they should know the times and seasons determined Quando by Jesus the Father. começa a explanar a eles sobre os acontecimentos que estariam sucedendo no fim dos tempos, Jesus talks about the things that would happen in the end eles of time. começam a perguntar para Jesus, quando é que isso vai acontecer? They start to ask, when is that going to happen? Olha o que Jesus diz. Look at what Jesus says. Estejais atentos aos sinais. Be attentive to the signs. E esses sinais que Jesus se refere And these signs that Jesus estão talks about ligados à figueira. are tied to the fig Ele tree. diz para os seus discípulos, He told his disciples, olhai para a figueira. look at the fig Nós tree. sabemos que a figueira é a nação de We Israel. know that the fig tree is E Israel. o que acontece com a nação de Israel And what happens to Israel determina acontecimentos relevantes no meio das nações. determines relevant happenings within the nation. Então ouça o que eu estou dizendo. So listen, Deus está mostrando sinais em todos os lugares. God is showing signs everywhere. Deus está mostrando sinais que são tão claros e são tão fáceis de perceber em todas as esferas da sociedade. He's showing signs that are clear in every sphere of society. Nós precisamos nos atentar a isso. We need to be attentive Nós to that. precisamos sintonizar o nosso espírito We need to sync our spirit para não estarmos desconectados daquilo que Deus está fazendo. so we're not disconnected to what God is doing. Você vai ver na Bíblia pelo menos 3 expressões de tempo. You'll see it in the Bible at least 3 expressions Você of tem time. o tempo que nós consideramos e chamamos de tempo Cronos, que é o tempo dos homens. You have Cronus, that's the timeline Nosso of tempo. men,
our time, a hora que você chegou hoje no culto, the time you got to church today, a hora que você vai sair, the time you're going a to hora leave, que você acordou. the time you woke up. Esse tempo Cronos é o tempo que governa a esfera humana. This Cronus time government Todos over the nós humans. estamos sujeitos a esse tempo. We are all subject to this time. Falar nisso, eu quero só te dar uma novidade, Just going to give you some news que too. você está cada vez mais velho. You're older. Sei que você não gostou disso. I know you didn't like it, Eu fiz de propósito. but I did it on purpose. Só para você entender que você não está ficando mais Just so you novo. understand you're not getting E younger. quando alguém chega para você e fala assim, nossa, você não mudou nada. Someone comes, oh, you didn't change a thing. Não é porque você não mudou. It's not because you É didn't porque os change. olhos da pessoa que falou envelheceram. Because people's eyes got older. Então por isso que ela não conseguiu ver mudança, porque That's os why she olhos couldn't dela see também change. envelheceram. Their eyes also got older. Esse é o tempo Cronos, That's our que time. nós estamos sujeitos a ele. We're subject to it. Organizado em segundos, em minutos, em horas e etc. Minutes, hours. Existe um outro tempo que nós também conhecemos, que é o Kairos. There's another time that we know that's Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Kairos is God's É quando time. Deus decide intervir e fazer conforme lhe apraz. It's when God decides to do something. Então preste atenção no texto que nós lemos. So pay attention to the text. Era o ano jubileu que esse texto era lido, de Isaías 61. Isaiah 61 was read in the Jubilee O que year. acontece é que Jesus vai pegar o livro do profeta Isaías, What happens is Jesus gets the book of Isaiah. vai ler no capítulo 61. He reads in chapter 61. Embora não existiu esse capítulo quando Jesus estava lendo o manuscrito. Even though there wasn't chapters when Jesus was reading Então, it. a Bíblia diz que quando Jesus termina de ler, Bible says when Jesus is finished eles reading, fitaram os olhos no Senhor. they glued their eyes to Ficaram him. olhando para ele. They were looking at him. Como quem diz, o que ele está lendo? And they were like, what are you reading? Por que ele está lendo esse texto? Why are you reading Será que ele não that? sabe que nós não estamos na época de ler esse texto? Doesn't he not know that we're not supposed to read it now? Eles ficaram de olho no Senhor. They were looking at the Lord Como se Jesus estivesse lendo o texto correto no tempo errado. as if Jesus was reading the right text in the wrong Como time. se Jesus estivesse completamente fora de sintonia do tempo. As if he was completely out of sync with the time. Depois que Jesus termina de ler, After he's done a Bíblia reading, diz que ele se assenta, Bible says he sits todo down. mundo olhando para ele. Everyone's looking E at sabe him. qual a resposta Do you dele? know what his answer Ele diz is? assim: He says, hoje today, se cumpre o que está escrito nesse texto. these scriptures came true. Duas coisas, pelo menos, Jesus quer dizer com isso. Two things at least he wants Primeiro, to say with this. First, Que ele é o cumprimento de toda a lei. he is the fulfillment of the law. De que tudo o que acontecia de 50 em 50 anos Everything that happened every 50 years se resumiria no próprio Senhor. would be summarized in himself. Ele é He is o cumprimento de toda a lei. the fulfillment of the law. Ele é He is o principal destino daquilo que os símbolos e os utensílios e o que Deus falou com o seu povo apontavam. the main destination of what God spoke to his Jesus people está em would point todas as esferas do to. tabernáculo. Jesus is in every sphere of the Jesus está em tabernacle. todos os símbolos que foram dados por Deus. He's in all the symbols given by Ele God. é o cumprimento. He is the A segunda coisa que fulfillment. Jesus quer dizer And the second thing é que, como o próprio Isaías diz, que ele é o Pai da is eternidade. that as Isaiah said that he's the Ou everlasting seja, não Father. importa qual é o ano, Doesn't matter the year. não importa qual é a época, Doesn't matter the season. não importa se existem ciclos e ciclos de tempo. Doesn't matter if there's cycles and cycles Quando of Jesus time. decide entrar, When Jesus decides quando to come ele in, decide fazer, when he decides to quando do ele it, decide falar, when he decides to ele não speak, precisa pedir licença para he ninguém. doesn't need to say excuse Ele me. não precisa aguardar nenhuma data do He calendário. doesn't have to wait for a special date. Se você está esperando o seu aniversário chegar para receber um presente, If you're waiting for your birthday to come for you to get a gift, talvez essa seja a lógica do Cronos. maybe that's our time's Mas logic. dentro do Kairos, But within God's Deus time, decide fazer a qualquer momento o que Ele quer. God decides what to do E anything whenever he ninguém wants. tem nada a ver com isso. And no one has anything to do with E that. se não gostou, pergunta para Ele. And if you didn't like it, ask him. Vai se ver com Ele. Talk to him. Porque Ele é Deus. Because he is God. E Ele é Deus sozinho. And he's God alone. Antes de criar os anjos e os homens, Ele já era Deus. Before creating men and angels, he was already God. Ele é Deus. He's Ele é God. o Pai da eternidade. He's an Ele everlasting não Father. precisa de tempo.
He doesn't need time. Porque o tempo está sujeito a Ele. Because time is subject to him. Agora, nós entendemos o Cronos, nós entendemos o que é o Kairos. Now we understand our time and God's Mas existe time. outro tempo que eu chamaria de terceiro tempo revelado na Bíblia, But there's another time that I would call the third que é revealed in the chamado de Bible. plenitude dos tempos. That's called the fullness of time. Plenitude dos tempos é exatamente a sintonia ou o alinhamento desses dois. And the fullness of time is the alignment of these two Tempo times. de Deus, Time of God, tempo dos homens. time of men. Quando essas duas coisas se alinham, When these two things are é como se um aligned, portal se abrisse, um caminho fosse aberto, it's as if a way was open. para que aquilo que está nas regiões celestiais possam se materializar e se manifestar na terra. What's in heaven can come to earth. Plenitude dos tempos. Fullness of A time. plenitude dos tempos, ela acontece And that happens quando nós que estamos debaixo do governo do tempo dos homens when we're under the government of the time. sintonizamos e alinhamos com o que Deus está fazendo, When we align our hearts with what com o God que is Deus doing, está with pensando, what God is thinking, com as estações que Deus está operando no meio dos with the povos. seasons that God is making Quando in the nós people. nos conectamos ao tempo de Deus, When we connect to é como God's se time, houvesse esse alinhamento do Cronos com o Kairos. it's as if there was this alignment of times. E esse alinhamento é chamado de plenitude dos tempos. And this alignment is called the fullness of Entenda time. uma coisa, Understand something. Deus sempre está falando, God is always speaking, só que nem sempre eu estou ouvindo. but I'm not always listening. Deus sempre está falando de God alguma maneira, is always speaking in mas some nem way, sempre eu estou ouvindo. but I'm not always A melhor listening. maneira que eu posso talvez descrever isso para você The best way I could maybe describe this é to como se you, nós tivéssemos aqui um rádio it's as if we had a radio e você here, não sabe, você não vê, and you don't see it, mas existem dezenas e talvez centenas de ondas de áudio but there may be hundreds of sound waves através de ondas de rádio que são liberadas principalmente sobre esse ambiente que nós estamos aqui agora. through these radio frequencies that are over this Então, place. como se Deus está falando em uma frequência específica. It's as if God is speaking in a specific E se eu não frequency. estiver sintonizado nessa frequência, eu não ouço o que ele está And if falando. I'm not synced in that frequency, I don't hear Mas no it. momento que eu coloco a frequência correta, But when I tune into the right eu frequency, começo a ouvir o que está sendo transmitido por aquela frequência, I start to hear what that frequency trazendo is aqui esse saying. entendimento de Deus falando conosco, Bringing the understanding of God speaking to us. quando ninguém pode falar que Deus não está falando. No one can say that God's Deus not está speaking. falando em todo momento. God is always A speaking. questão é se nós estamos The posicionados question para is, ouvir. are we positioned to Se hear nós it? estamos querendo ouvi-lo. If we want to Porque às listen, vezes nós não queremos ouvir a Deus, sometimes we don't want to listen to porque God. sabemos que Deus pode estar falando alguma coisa que vai nos confrontar. You know that maybe He's saying something that will confront Deus us. pode estar falando alguma coisa que vai nos tirar He's do saying nosso something conforto. that will take us out of our Deus comfort. pode estar falando alguma coisa He's saying que something vai mexer com a nossa tranquilidade. that will touch our tranquility. Então a gente prefere desligar o rádio, So we'd rather turn off porque the eu não radio. quero ouvir. I don't want to hear Mas it. isso não significa que Deus não está But falando. that doesn't mean He's not speaking. Dito tudo isso, agora eu vou ministrar o que eu tenho no And coração with essa all manhã. of that said, I'm going to give you the word for today. Uma hora de introdução para 5 minutos de mensagem. An hour of introduction for 5-minute message. Jesus disse, olhe para a figueira. Jesus said, look at the fig tree. Os sinais The signs vão aparecer will show up com a figueira. with the fig tree. Se nós olharmos para Israel, And if we look at Israel, nós começamos a perceber os sinais daquilo que Jesus está fazendo sobre a terra. we start to notice the signs of what Jesus is doing Existe over the earth. grande sinal nesse momento. And in this moment, there's a Não big apenas o sign. sinal de guerras, que talvez sem dúvida seja notório a todos, Not just a sign of war that everyone can mas see. existe grande sinal que está sendo transmitido pela nação de Israel nesses dias, But there's a great sign being transmitted by Israel in our que é days. exatamente o seu ano novo. It is exactly its new Os year. pais que estão aqui, como eu, por exemplo, na semana passada, na quinta-feira, mais precisamente, não teve aula para os nossos filhos, Parents that are here, our kids didn't have school last Thursday. porque foi o ano novo judaico, Because it was the Jewish New o Year, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. que é o ano novo judaico. That is the
Jewish New E Year. o ano que eles entraram, And the year that they eles went não into, seguem o calendário gregoriano, they don't follow the que Gregorian foi estabelecido por calendar Papa católico chamado Gregório. that was established by Gregory the Pope. Então, a nação de Israel não está se baseando em cima do ano de 2024. So Israel isn't in 2024. O ano, nesse momento novo dos judeus, The New Year's for the é Jewish o people ano are 5.785. is the year 5785. 5.785 é o atual ano que os judeus entraram. 5785 is the year Na for the verdade, Jewish now. todos nós entramos. Actually, all of us went Porque into. o ano novo dos judeus Because the Jewish New é Year uma contagem de ano que está muito mais ligada e sintonizada com o Kairos de Deus. is a counting of year that's way more synced to the time Preste of atenção God. nos detalhes que eu vou te dar agora. Pay attention to the details I'm going to Porque give to eles são you. apenas sinais. Because they're just signs. Sinais que precisam despertar a nossa atenção. Signs that awaken our attention. Deixa eu abrir um parênteses para te ensinar uma coisa. Let me teach you something. Sinais não podem ser base para decisões. Signs can't be base for our decisions. Pastor, eu vou decidir porque um irmão me entregou uma palavra, uma profecia. Pastor, I'm going to decide it because someone gave me a Eu vou word. tomar essa decisão porque alguém teve um sonho comigo I'm going assim. to make this decision because someone had a dream Eu vou with tomar me. essa decisão porque alguém teve uma visão ao meu respeito. Or because someone had a vision about me. Sonhos, Dreams, visões, visions, palavras proféticas prophetic words, não são para dar direção a você. they're not to give you direction. São para chamar a sua atenção como sinais. They're to call your attention as a sign. Porque em muitos momentos nós não estamos conectados com o Senhor. In many moments we're not connected to the Lord. Aí você está pensando em 1 milhão de You're coisas thinking in a million and one e things. você não está conseguindo sintonizar a sua mente com o Senhor. And you can't sync your mind with the Aí Lord. Deus vai lá e mostra você em sonho para alguém. Then God goes and shows you in a dream No to momento que a someone. pessoa fala com você, tive um sonho com This você. person says, "Oh, I had a dream about Fala a you." verdade, já começa a tremer na base. Start to shake, right? Porque assim, se esse sonho foi você ganhando muito dinheiro, Because if oh this dream glória a was you Deus, being cumpra rich, Senhor oh, em thank mim. God, fulfill in me, Lord. Mas se esse sonho foi você dentro de um caixão, But if this dream is you in a casket, misericórdia, esse sonho foi da feijoada que você comeu this is because you ate too much. a noite anterior. A gente só julga isso We only judge that com bons olhos quando With é em good eyes. benefício próprio. when it's in our own benefit. Porém, Deus nunca intentou sonhos e visões que fossem a direção para a igreja. But God never made dreams and visions as direction for São the church. sinais. They're signs. A direção que nós precisamos tomar The direction we need to take é a direção do Espírito Santo que habita em nós is the direction of the Holy Spirit that e dwells que na in maioria us. das vezes nos guia através do conhecimento da palavra. And that majority of the times guide us through the knowing of the word. Porque é essa direção que vai trazer paz no seu coração. That is the direction that will bring peace É essa to your direção heart. que vai sustentar as suas That decisões. direction will sustain your É decisions. essa direção que, independente do lugar aonde você estiver indo, That direction doesn't matter where you're going. o Senhor é capaz de sustentar os seus caminhos. The Lord can sustain your path. Não seja guiado por sinais, Don't be guided by signs. seja guiado por convicções. Be guided by E as knowing. convicções que nós precisamos ter And the things that we estão know pautadas nos princípios da palavra do are Senhor. based in the principles of the Word of God. Então veja, So see, estamos falando sobre sinais. we're talking about signs. E esse sinal do ano novo judaico And the sign of the Jewish é New o ano Year que se abre is the year that's e open. que a interpretação desse ano pode ser variada. And that the interpretation of this year can be many. Mas alguns detalhes, eles são comuns em todos aqueles que assim buscam interpretá-lo. But some details are common amongst those that try to understand Desses it. detalhes que eu quero me deter aqui hoje And one of these that I want to talk about today é o número que mudou, que é o número 5. is the number that changed. It is O number número 5 tem 5. alguns significados na Bíblia. Number 5 has some meanings Quando in the nós Bible. olhamos um desses significados, o número 5 aponta para a graça de Deus, One of these meanings is number 5 points para to o the grace favor of God. imerecido do Senhor. The undeserving favor of the Ou Lord. seja, nós poderíamos sim dizer We could yes say que Deus está sinalizando that God is signaling que esse something. novo ciclo em que nós He's estamos saying that this new cycle that we're in é um ciclo que vai impulsionar a salvação de almas
e levar pessoas ao conhecimento do Senhor. is a cycle in favor of the salvation of souls. Pastor, o senhor está dando sinais? Pastor, you're giving the O signs, senhor está dando interpretações? giving interpretation. Será que isso vai acontecer? Is that really going to happen? Eu não estou aqui afirmando que isso vai I'm not acontecer, here saying it's going mas to eu estou aqui happen. dizendo para você But I'm telling que you esse é e sempre foi o propósito de Deus. that has always been the O purpose propósito of de God. Deus para qualquer esfera que eu esteja atuando é esse. God's purpose for any sphere I'm in is this. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Go and preach the gospel to Deixa eu dizer para everyone. você uma coisa. Let me tell you this. É chegado o tempo. The time is coming. O tempo sempre esteve, Time has always mas been é here. chegado o entendimento do tempo But the understanding of time em que is nós coming. precisamos nos posicionar That we need to position para ourselves cumprir aquilo que Jesus nos mandou to fazer. fulfill what Jesus Não told us to importa do. qual é a sua profissão. Doesn't matter what your Não job importa is. qual seja a esfera da sociedade que você atua. Doesn't matter what part of society you work within. Pastor, eu sou um empresário. Pastor, I'm a A business sua owner. missão não é ganhar dinheiro. Your mission is not making A sua money. missão é proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus. Your mission is spreading the O message que of vai the mudar gospel. é a forma como nós fazemos What's isso. going to change is the way Cada we do um that. faz conforme a área de influência que esteja. Each person does it Mas according to the way they're todos influencing. nós temos uma missão somente, But we all have one mission. que é compartilhar a mensagem de That is Jesus aos sharing the message perdidos. of Jesus to the lost. Como cristãos, essa é a nossa maior missão. As Christians, that's our greatest mission. Por isso é chamado de grande comissão. That's why it's called the Great Imagine uma Commission. coisa. Imagine alguém que vai ficar 3 anos e meio com os seus discípulos, Imagine someone staying 3.5 years with their disciples. ensiná-los horas e horas e mais horas. Teach them for hours and hours Imagine and o hours. próprio Senhor Jesus que assim o fez. Imagine the Lord himself that did E aí this. depois ele vai morrer, And after he dies, ele vai ressuscitar. he resurrects. Depois de ressuscitar, And after he resurrects, ele vai ficar mais 40 dias com os seus he discípulos. spends another 40 days E with agora his ele disciples. vai ser assunto aos céus. And now he's going to heaven. Ele não vai mais permanecer na terra com aquela forma. He's not going to remain on earth with that E agora ele vai form. dar a sua última palavra. Now he gives his last A word. sua última palavra His last word é o resumo de tudo que ele fez, is a summary of de everything tudo he que did, ele ensinou. everything he taught. E aí qual é o resumo? And what's that O summary? resumo é esse. It's this. Marcos capítulo 15, versículo 16. Mark 15:16. Ide por todo mundo, Go through the pregai o world. evangelho a toda Preach the criatura. gospel to every Quem creature. crer e for batizado será If salvo. they believe and are Quem não baptized, they'll crer be será saved. condenado. If they don't, E they'll be esses sinais condemned. seguirão aos que creem. And these signs will Em follow meu those who nome, believe. In my vocês name, vão curar enfermos. You will heal the Vocês sick. vão expulsar demônios. You will cast out Vocês vão demons. falar em novas You will línguas. speak in new Em tongues. meu nome. In my Se vocês name. beberem algo mortífero, não lhes fará dano If you algum. drink poison, it won't hurt you. Depois Jesus diz a eles: Then Jesus tells ide them, por todo mundo go through the e whole world fazei discípulos de todas as and nações. make disciples in all the nations. O que Jesus está falando? What is Jesus saying? Jesus está dando uma instrução Jesus is giving an em instruction que eles seriam impulsionados in which they would be a launched cumprir a missão que eles receberam, to fulfill the mission que they é de received. levar salvação, That is to taking salvation, graça grace a todos quantos eles pudessem. to everyone they can. Essa é a nossa missão como igreja. That's our mission as a E church. nunca houve um tempo tão propício para que nós pudéssemos nos posicionar nessa missão. There was never a better time for us to be positioned in this Você vê que o mission. número 5 aparece 2 vezes no mesmo ano. You see that number 5 shows up twice in the same year. 1575. Perdão, 5,785. 5.875. 5 no começo, 5 no final. 5 in the beginning, 5 in the end. É como se fosse graça sobre It's graça. as if it was grace upon A grace. palavra do alfabeto hebraico que simboliza o número 5 And é a the word- palavra rei. And the word in the Jewish alphabet that is Contida number 5 2 is hey. vezes essa letra no nome de Deus. And there's this letter twice in the name of E a God. palavra rei, a letra rei do alfabeto, ela significa exatamente isso. And this letter, hey, means Significa this. sopro de Deus. Means breath of God. E se nós entendermos e conectarmos
captarmos esses sinais, And if we understand and connect these nós vamos signs, encontrar exatamente essa obra da salvação. we'll find exactly O salvation. Espírito sendo derramado, The Spirit being o poured sopro over, de Deus, the breath o of Espírito God, sendo derramado, the Spirit being o released, Evangelho sendo the pregado, gospel being a preached, igreja sendo impulsionada the church being launched, e as almas sendo salvas, se rendendo ao Senhor. and souls surrendering Entenda to que the tudo Lord. está conectado. Everything's connected. Está conectado com o que está acontecendo com Israel. Connect to what's happening in Israel, As guerras, os the países e tudo aquilo que está acontecendo no Oriente Médio. the countries, everything happening in the Middle Nada East. disso está desconectado da vida e da realidade da igreja nesses dias. None of that is disconnected to the life of the church Não acho today. que você está alienado de todas essas coisas. Don't think that you're annihilated E talvez from all dos these maiores things. motivos que nós precisamos atentar para isso It may be one of the main things we need to focus on é porque você precisa, is because you need, eu preciso, I need, nós precisamos we need de cumprir o chamado do Senhor nesse tempo. to fulfill the Lord's call in Eu this disse, time. nós precisamos de cumprir We need to fulfill o chamado do Senhor nesse tempo. the calling of the Lord in this Deus já time. preparou algo para dar uma resposta ao mundo em que nós estamos God vivendo. has prepared something to give an answer to the world we live Deus in. já preparou um tempo em que o pecado seria grande, He's prepared a time in which mas sin would be great. onde abundasse o pecado, But where there's abundant a sin, graça iria superabundar. there's overflowing grace. Talvez seja por isso que a palavra graça aqui no número 5 aparece 2 vezes no Maybe mesmo that's ano. why grace comes up twice in the same Graça year. sobre graça. Grace upon Graça grace. abundante. Abundant Nós grace. nunca estivemos em um tempo onde o pecado fosse tão comum, We've never been in a time where sin is so common, tão natural, so natural, tão tolerado, so tolerable, tão normalizado, so normal, onde o pecado se tornou constitucional, where sin became constitutional, onde nós podemos pecar em obediência à lei. where we can sin in obedience Deixa eu to the dizer para law. você uma coisa. Let me tell you Deus tem something. uma resposta para esse tempo. God has an answer for this Não vou time. repetir porque você não entendeu. You didn't understand what I said. Deus tem uma resposta para esse tempo. God has an answer for this A graça time. do Senhor será manifesta. The grace of the Lord will be Os manifested. milagres do Senhor irão seguir e acompanhar aqueles que creem. The miracles will follow those that A believe. igreja vai viver The church will live tempo extraordinário at an extraordinary de time mover sobrenatural of a supernatural do move Espírito Santo of sobre the a terra. Holy Spirit over the earth. Esse é o tema que That's nós the theme entendemos ser para esse ano que that se we inicia. understand to be for this year that O starts. sopro do Espírito. The breath of the Todas Spirit. as vezes que nós entendemos e observamos isso na Bíblia, When we see that in the Bible, esse sopro do Espírito, this breath of the ele Spirit, traz vida. it brings life. Você se lembra You remember em Ezequiel capítulo 37 no in Vale de Ezekiel Ossos Secos? 35, the valley of dry Você bones. se lembra quando aqueles ossos se juntaram ao seu osso Remember when the bones were connected to e cresceu a bones, carne and the flesh e estenderam came, os tendões and the tendons e foi stretched, colocado a pele and there was skin, e aqueles homens and se those levantaram, men rose up, mas estavam ainda como se sem vida. but they were still as if lifeless. E aí o Senhor disse para o profeta Ezequiel: And the Lord says to Ezekiel, profetiza, prophesy. profetiza aos 4 ventos Prophesy to the e winds diga: ventos, and say, winds, soprem sobre estes homens. blow over these E a men. Bíblia diz que ali se levantou um exército em extremo. The Bible says an army was risen up. Você pode continuar dormindo, You querido. can keep sleeping. Você pode continuar passivo ao que o Senhor está fazendo na sua igreja. You can stay passive to what the Lord is doing in His church. E eu quero dizer para você uma coisa, I want to tell you something. que a forma e a maneira que nós entendemos a manifestação no Novo Testamento The way that we understand the manifestation in the New não é da Testament maneira literal como nós observávamos no Velho Testamento, isn't in the literal way like we see in the Old onde esse Testament. vento era algo palpável, era this- algo concreto. Where this wind was something touchable. Você lembra quando Deus ia falar com os profetas? Remember when God spoke to the prophets? Soprava-se um A vento. wind would Eles blow. sentiam o vento, They felt the wind. se conectavam They would connect e entendiam que Deus estava falando alguma and coisa. understand that God was Quando speaking. você olha no livro de Atos dos Apóstolos, But when you look in the book of Acts, não tem um vento, there's no wind. tem um som. There's a sound. Um som
como de um vento veemente e impetuoso. A sound as a strong wind. O que enche a casa não é o vento. What fills the house O isn't the que wind. enche a casa é um What som. fills the house is a Ou sound. seja, Or nós be it. precisamos ter ouvidos para ouvir We need to have ears to o que o listen. Espírito está dizendo à igreja. What the Spirit is saying to the Essas church. foram as declarações de Jesus That was a declaration of quando Jesus. ele escreve através de João as cartas às igrejas da Ásia. When he writes through John the letters to the Ele churches dá as in Asia. instruções, He gives the ele instructions. fala como eles estavam, He speaks of how ele they aponta were. os caminhos que eles deveriam seguir He points to the direction they e should no go. final ele diz: And in the end he quem says, tem ouvidos para ouvir, if you have ears ouça to o que o listen, Espírito diz às igrejas. listen to what the Spirit is saying to the Não fique church. esperando Deus te chacoalhar. Don't wait for God to Não fique shake you. esperando Deus fazer um terremoto acontecer. Don't wait for God to make Não it fique the esperando land um anjo shake. aparecer e você ter uma visão aberta. Don't wait for an angel to come up and you have Deus an open pode fazer vision. o que Ele quiser com quem Ele quiser. God can do what he wants whenever Mas a he maneira wants. como Deus está falando conosco nesses dias But the way that God is speaking to us in our days é abrindo os nossos ouvidos is espirituais opening our spiritual para ears. estarmos atentos ao que o Espírito está falando. So we're attentive to what the Spirit is A saying. Bíblia diz que nos últimos dias The Bible says in the last o days, Espírito e a noiva dirão a mesma the coisa. Spirit and the bride would say the O same thing. Espírito e a noiva dizem: vem. The Spirit and the bride say, Nós come. precisamos entender que a noiva somos nós, a igreja. We are the bride, the E a church. igreja precisa captar o que o Espírito está falando. And the church needs to get what the Spirit is O saying. Espírito está falando. The Spirit is E saying. nós precisamos ouvir e reproduzir a sua voz. We need to reproduce his voice. Ecoar a sua voz. Echo his voice. Sopro de Deus. The breath of God. Sopro de Deus. The breath of God. Deus está soprando o seu Espírito. God is blowing E his Deus Spirit. está movendo aquilo que precisa ser movido. And he's moving what needs Abalando o to que be moved. precisa ser abalado. Shaking what needs to be shaken. Estabelecendo o seu reino sobre as nações. And establishing his kingdom on the Queria nations. que você ficasse em pé comigo nesta manhã. I want you to stand with me. Nós vamos orar ao Senhor. We're going to pray. Nós vamos agradecer ao Senhor We're going to thank the Lord. por Ele não nos deixar alienados daquilo que Ele está fazendo. He didn't leave us out of what he's doing. Quanto tempo mais você e eu vamos ficar esperando Deus vir alegrar a nossa festa? For how long are we going to wait for God to come entertain our party? Deus, vem aqui ajudar-me no meu projeto. God, come help me in my project. Deus, vem aqui abençoar a minha necessidade. God, come bless my need. Deus, vem aqui resolver o meu problema. God, come resolve my problem. Por que a gente não muda, não inverte essa ordem? Why don't we change that? Ao invés de Deus vir fazer o que a gente quer, Instead of God coming to do what we want, a gente ir fazer parte do que Deus está fazendo. we go and be a part of what he is doing. Fazer parte do que Jesus está fazendo. Be a part of what Jesus is A doing. igreja não é isolada. The church isn't isolated. Nós não podemos, como igreja, sermos We isolados. can't be isolated as a Nos church. fechar dentro do nosso mundo, Close ourselves in a little dentro world, da nossa bolha, in a little bubble, achando thinking que Deus that faz God favor pra gente does favors for us quando a gente vem à igreja. when we come to Não, church. queridos. No. Nós não estamos aqui como uma comunidade We're not here as a community para entreter a nossa fé. to entertain our Nós faith. estamos aqui como comunidade, We're here as a como community, eclésia, como Assembleia dos Santos, as an assembly of the como holy igreja ones, local, as a local para church, sermos equipados, to be equipped, para sermos preparados, to be para prepared, sermos alimentados, to be para fed, sermos despertados pelo Senhor, to be awakened by the para cumprir Lord, a missão que Ele nos entregou nesta terra. to fulfill the mission he gave to us in this Não earth. acho que você vai ser um membro de igreja. Don't think you're going to be a church Membro member. de igreja é caixa de som, é banco, é carpete. Isso aqui é membro de igreja. Church members are the chairs, the Nós não sound, somos the carpet. membros de igreja. We're not members of a Nós church. somos a igreja. We are the church. Nós somos a igreja de We Jesus. are the church of E nós Jesus. temos uma missão a cumprir. And we have a E
mission. Você tem uma missão a cumprir. You have a mission. Se você acha que Deus vai cumprir os seus planos, If you think God's going to fulfill your plans, boa sorte. good luck. Continue esperando. Keep waiting. Mas se você estiver disposto a cumprir os planos de But Deus, if you're willing to fulfill His plans, então você está no posicionamento certo, you're in the right no positioning tempo certo, for the right na time, estação certa. in the right season. Por que você não resolve nesta manhã Why don't you this abrir morning o seu coração open your heart e se colocar à disposição and dele? place yourself available to Him? Cumpra em mim, Senhor, Fulfill in me, Lord, aquilo que está no teu coração. what is in your Eu heart. quero profetizar sobre a sua vida que haverá um I want to impulso desse prophesy over your vento do life. Espírito. There will be a blow of this breath of the Deus Spirit. vai te impulsionar. God will launch you. Eu não sei qual é a direção que a vela do seu barco está estendida. I don't know what direction your sail is on, Se você nessa manhã entender but if this moment you que Deus understand está te dando uma direção para você colocar a vela na posição certa, God is giving you a direction to put your sails in the você vai right ver que place, esse impulso vai trazer uma aceleração. you'll see this launch will bring acceleration. Meses, Months, quando somos acelerados, when we're se accelerated, resumem em semanas. resume themselves in Semanas, weeks. quando somos acelerados, When we're se accelerated, resumem em dias. become days. Se você quiser, você pode caminhar na sua força. If you want, you can walk by Você your pode strength. caminhar na sua You sabedoria. can walk by your Você pode wisdom. caminhar nos seus You projetos can e walk planos. by your plans. Mas se você decidir, But if you Deus decide, está disposto a soprar em sua direção. God is willing to breathe in your direction. Vamos nos atentar para os sinais, Let's be attentive to the signs. porque o Senhor está querendo falar algo Because the conosco, Lord wants to speak to us. fazer algo no meio da sua He igreja. wants to do something in the midst Os of olhos His church. fechados, vamos orar. Let's close our eyes.